Queridos, queridas, eu quero preparar você. Não sei o que vai acontecer. Não tenho de Deus clareza. Não podemos determinar o que vai acontecer, mas nós podemos nos preparar para viver a nossa fé em toda e qualquer situação. O que Deus espera que eu ministre a vocês e eu também viva é uma vida alegre. E o tema mais propício para essa carta é: viva a alegria da tua salvação no poder do Espírito Santo. Porque verdadeiramente para viver uma vida alegre, contente, uma qualidade de vida preciosa no meio de perseguição, no meio de sofrimento, no meio de tribulação, no meio, em contexto de vida tão difícil como a gente vive, e pode piorar, não digo que vai piorar, mas pode piorar, eu tenho, juntamente com vocês, estamos preparados para viver o nosso cristianismo em toda e qualquer situação, para viver aquela qualidade de vida do céu aqui na terra. Para viver o reino de Deus e trazer o reino de Deus na terra, eu preciso estar tendo uma vida de filhos do rei, de súdito de um rei maior, que é o Senhor Jesus. Ele é o rei de toda a terra. Me desculpe, mas eu não consigo viver um cristianismo alienado. Não dá para viver um cristianismo aqui dentro, somos cristãos, nós oramos e tal, e desvencilhado dessa nossa fé, desse nosso culto, é o meu dia a dia. Eu saio para a escola, para a faculdade, para o trabalho, eu saio para o meu lazer, eu saio no meu relacionamento de casado ou de solteiro, e vivo uma vida totalmente descomprometida com essa fé. Haverá um tempo, e já está chegando, onde a sua fé vai ser questionada. E o que você vai responder? E como você vai viver? Você vai viver um inferno dentro de você? Uma dúvida, será que eu vou testemunhar, eu vou dar uma disfarçada aqui? O apóstolo Pedro passou por isso. Ele conviveu com Jesus. E exatamente quando ele estava para ser crucificado, Pedro então viu e caiu a casa do mestre, de Jesus. E ele ficou com medo, e aí ele se envolveu com as pessoas da sociedade. Estava acontecendo todo aquele drama, e perguntaram para Pedro: Pedro, você é um dos seguidores de Jesus? Ele falou: não. Pedro negou, se escondeu de medo. E se Pedro se escondeu e negou de medo, quem disse que você não pode também ficar com medo? Há relatos em países comunistas que perseguem a fé, que os soldados torturavam a mulher junto com o esposo na mesma casa, olhando tudo aquilo. Há relatos, e isto é verídico, onde um desses soldados abusa da mulher na frente do marido e diz: você não vai negar? Ou antes de abusar, você não vai negar? E a mulher olha para o marido e fala: não negue a Jesus, chorando. E o marido não nega Jesus. Há relatos de soldados cortando uma falange do dedo, duas falanges do dedo, para que o cristão negue a Jesus. E esse cristão não nega Jesus. São os atuais mártires do cristianismo. Vocês estão me entendendo? E depois vem eu e você falar que a gente está passando por perseguição e sofrimento por amor à nossa fé a Jesus? Você acha que isso é suficiente? Se você e eu estamos achando já muita perseguição, muita luta, por causa de uma perseguição moral,
religiosa, ideológica, você imagine aonde pode chegar. E desculpe, se eu não te preparar e não nos prepararmos, como será o nosso cristianismo? Nós estamos vendo um relato aqui, séries de fatos históricos. Abra em 1 Pedro, por favor, no capítulo 1. Vamos dar continuidade a essa carta. Nós lemos do verso 1 até o verso 7. Hoje nós vamos ler do verso 8 em diante. Carta escrita de Pedro para os que estavam dispersos, os cristãos da dispersão, na ocasião da perseguição romana, por Nero, provavelmente, era ele imperador. E Pedro escreve essa carta justamente para isso, preparar os cristãos para viver uma vida poderosa, exultante, alegre, mesmo em meio às perseguições e sofrimento. Você não acha oportuno a gente pensar nisso também hoje? Não é? Verso de número 8. Mas o finalzinho do 7 é interessante porque está falando assim, que o louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Aí no verso 8, a quem? Então esse a quem do verso 8 está se referindo a Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, a mais, diga, a mais, e no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O Pedro está falando aqui, Jesus, a quem vocês amam, sem ver. Jesus, eu amo sem vê-lo. Eu amo e amo muito Jesus sem vê-lo. Amar alguém, amar uma pessoa e amar a pessoa do Filho de Deus, do Salvador Jesus. Jesus é aquele que nós não vemos, mas amamos, sabe? E não vendo, nós crendo, e crendo nele nós podemos exultar com alegria indizível. O que é alegria indizível? É que não dá para esclarecer, é total, não dá para dividir, é plena, é uma alegria plena, é forte, é uma alegria poderosa, é uma alegria espiritual, é uma alegria de cunho espiritual divino. Quem está me ouvindo aqui pode entender que existe alegria humana e existe uma alegria divina? Existe uma alegria que é totalmente espiritual, vem do Espírito de Deus para o espírito humano. E essa alegria é indivisível. Não tem como, é totalmente diferente, a natureza dela é diferente. E a essência dessa alegria só tem aqueles que já nasceram de novo do Espírito, que se converteram verdadeiramente a Jesus e Ele é o Salvador da sua vida. Sabe, veja o texto a seguir aqui. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sabe, queridos, o fundamento dessa vida alegre no poder do Espírito é Jesus. O fundamento dessa alegria, a origem dessa alegria, a fonte dessa alegria é Jesus. Então é possível ser feliz, ter contentamento interno, mesmo em meio a tribulações, a decepções, a perseguições, a problemas humanos, existenciais, situações que você vive, relacional. É possível você ter alegria? A alegria espiritual, ela é diferente e única na vida de todo cristão que verdadeiramente foi salvo. É salvo.
E aqui fala da salvação da sua alma. É estranho, né? Salvação da alma. Quando a gente fala assim, olha, você precisa entregar sua vida a Jesus para a tua alma ser salva. Parece estranho, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas aqui, Pedro faz questão de salientar a dimensão interna, espiritual do ser humano. Nós somos matéria e essência espiritual. Eu vou lembrar você, isso é bíblico. Nós somos espírito, que Deus nos fez para morar em uma alma. A alma é a psique humana, é a mente, sentimentos, vontade. E esse Espírito que Deus enviou, desde a fundação do mundo, Ele já preparou a nossa vida. Ele enviou para nós uma alma, e que essa alma habita em um corpo, que é a estética, que é o físico. Só lembrar você que nós somos espírito, a essência da nossa vida é espírito. Por isso que você não morrerá. O teu espírito não morre. Espírito não termina. Corpo, sim, termina. Mas espírito não. E a tua essência, a minha essência, é espírito. Quem está entendendo aqui, diga amém. Você e eu somos espírito, a nossa essência. É que nem a essência da água. É H2O. Ela pode evaporar, pode se tornar gelo, mas ela não vai perder a essência dela. A essência tua é espírito, que Deus fez vir ao mundo habitar numa alma, e que essa alma habita num corpo. E essas três coisas são integradas aqui na terra, mas um dia vai desintegrar. Por quê? Porque você, assim como eu, e base bíblica, Jesus, a Bíblia diz que nós teremos o mesmo, a experiência que Jesus teve, que Ele morreu e ressuscitou. E Ele diz que aqueles que creem nele também vão ressuscitar com um novo corpo. O corpo que você e eu vamos ressuscitar é um corpo anímico, é um corpo almático, é um corpo que não vai ter matéria, mesmo porque na atmosfera, ou nesse ambiente novo que você e eu vamos morar para a eternidade, não suportaria um corpo de carne. É uma outra matéria. Você é espírito, habita numa alma que agora, momentaneamente, num corpo, por 80 anos, 50 anos, 100 anos, quanto muito. Mas um dia esse corpinho, tão bonitinho ou tão feinho que você acha, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Ou então, ele já perdeu, desintegrou na terra, porque foi sepultado há muito tempo, vai apodrecer, vai virar pó. Ou então, porque quando Jesus voltar, se você estiver vivo, a qualquer momento pode acontecer isso, o seu corpo vai ser transformado. Não me pergunte como, mas Deus sabe muito bem como fazer isso. E a sequência desses eventos é, primeiro, aqueles mortos ressuscitarão com um novo corpo, e em seguida, aqueles que estão vivos, o corpo será transformado e subirá também nas nuvens, até onde o Senhor está nos aguardando, e depois nós vamos para a Nova Jerusalém Celestial, que é a nova casa do cristão. A nova casa e a eterna casa e habitação dos que têm fé e nasceram de novo e têm Jesus como Senhor e Rei da sua vida, como o Salvador da sua vida, tem Jesus como aquele que salvou a sua alma. Não é a salvação do corpo apenas, agora não é a salvação do corpo, é a salvação da alma. Você é espírito que habita uma alma e Deus quer levar você para lá. Aqui o texto fala, então, para você estar
se exultando em alegria, exultar com alegria indizível e cheia de glória. Por quê? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Então, você precisa manter fé, porque um dia você nem vai precisar mais da fé, porque você vai estar frente a frente com Deus. O fim da sua fé vai ser a salvação plena da sua alma. Amém ou não? Você tem uma alma, ela já está salva, já foi salva. Convicção, em base da tua convicção, gerar a alegria da salvação. A fé em Jesus e no que Ele fez é o que fundamenta, é a rocha da nossa salvação. No que Ele fez, no que Ele é. Quem é Jesus? Ele um dia perguntou para os seus discípulos, o que dizem as pessoas que eu sou? Aí um falou, João Batista, outro um profeta e tal. Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou assim, é sobre essa pedra, essa rocha que eu edificarei a minha igreja. É sobre essa confissão. Que confissão que Pedro fez? Que Jesus é o Messias, o Cristo. E Cristo significa aquele que foi ungido, o enviado. Jesus é o nome dele, dado aqui na terra e respeitado no céu. Mas a qualificação dele, a missão dele é: o Senhor é o ungido de Deus. É o escolhido e enviado pelo Senhor Deus para nos salvar. Para salvar a humanidade, a todos aqueles que nele crê. Essa salvação da sua alma, a salvação da alma, é para aqueles que creem. E crer significa se entregar, confiar, andar junto. Crer não é apenas eu acredito, porque diz a Bíblia que até o diabo crê e treme. Está escrito. Até o diabo crê em Jesus e treme, mas só que ele não se submete a Jesus. Então crer é se submeter. Quem entendeu alguém? Não adianta eu e você falando, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não se submete, isto é, não anda de acordo com aquilo que ele direciona. Nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus, viver o comportamento que ele deseja para nós. Ele tem uma constituição para a gente seguir. Senhor Jesus, junto com o Evangelho, tem direções para a gente, tem um comportamento, tem uma ética do reino que ele quer que a gente viva. Tem um comportamento moral diferenciado do reino que ele quer que seus filhos vivam, não igual àqueles que não conhecem a ele e nem a sua palavra. Então, crer em Jesus é se submeter a ele, amém? Quem está entendendo isso? Por isso, Jesus falou assim, aquele que crer em mim, não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser chamado meu discípulo. Então é crer, se submeter e andar com ele, e andar atrás dele. Ser discípulo é ser aprendiz, andar e ver o que ele quer, como ele faz, e nos passos dele, o que ele faria, nós fazermos também. Vivemos o mesmo estilo de vida que Jesus espera para os dias de hoje. E isso era tão forte no primeiro, segundo, terceiro século, que a sociedade odiou os cristãos, porque eles viviam um comportamento, um reino diferente. Porque os cristãos entendiam que o rei deles era Jesus agora, era o Senhor. E a confissão dos primeiros cristãos é: Jesus é o Senhor. E o cumprimento deles, dos cristãos, era: Jesus é o Senhor. Por quê? Porque o pessoal na época do Império Romano, lá nas províncias, por exemplo em Jerusalém, as pessoas se cumprimentavam assim, um passava pelo outro falando: Ave César. E o outro respondia: Ave César. Que seja exaltado César. E aí os cristãos já não falavam mais Ave César, porque eles não adoravam mais César como Deus.
eles se cumprimentavam assim, ó. Ave Jesus, salve Jesus, Jesus é o Senhor. Jesus é o meu rei, não é mais César, meu Deus. Estão entendendo como virou a ficha e mudou o comportamento dos cristãos? E por isso incomodou o poder reinante de Roma. Constrangeu os imperadores divinos. E toda vez que você viver o seu cristianismo autêntico, você vai incomodar o sistema o sistema atual. Você vai incomodar o lugar onde você está. Toda vez que você viver o cristianismo autêntico, de raiz, você vai incomodar. Porque o cristianismo, ele incomoda. Se o teu cristianismo não está provocando nada no teu meio, não está sendo sal e luz, diz a Bíblia que ele não está servindo para nada mais do que ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Porque que adianta um sal que não salga? Ou que adianta uma lâmpada que é colocada debaixo da mesa e não no lugar principal? Isso tudo que eu estou falando é Jesus que falou. Então o seu cristianismo, o meu cristianismo precisa marcar. Agora, pense comigo. Nós estamos tentando viver um cristianismo que agrada as pessoas. Que as pessoas falam assim, puxa, que legal esse cristão. Mas tem momento que não vai ser possível isso. Você precisa estar preparado para uma rejeição dos seus próprios amigos. Como, por exemplo, nas nações onde a perseguição é extrema. Os filhos são treinados nas escolas a denunciar os seus pais. Nós temos aqui um missionário que ele trabalha com países muçulmanos. Em alguns países muçulmanos, a escola, os professores treinam seus filhos e perguntam para os filhos acerca dos pais, para eles saberem se a família tem algum convertido. E aí depois eles passam para a polícia do estado, para a polícia moral lá, e eles vão e prendem ou perseguem, começam a pressionar aquela pessoa para mudar a sua fé. Estão me entendendo? Então é atual hoje, em algumas nações. E você está preparado? Porque olha, só com essa radicalização de ideologia política, eu já vi que o negócio pode ser sério. Por ideologia política. Agora, por que isso pode não acontecer pela sua fé? Isso é só uma amostra, queridos. Porque quando vem a radicalização, ela vem com perseguição, demonização do outro. Então, quando os cristãos forem demonizados, os cristãos é um povo que não concorda, eles não gostam dessas coisas que a gente faz, eles discriminam, eles fazem. Quando começar a demonizar mais o cristianismo, aí a perseguição vai ser maior e justificado até sacrifícios e sofrimentos desse cristão. Porque nós estamos isolando uma pessoa que é ruim. Na União Soviética, na Alemanha, foi assim. Primeiro começa com uma ideologia, depois começa com a perseguição da crença, demonizar aquela crença, aquelas posturas. Porque depois que demonizou, vamos matar, vamos destruir. Como você acha que chega a acontecer uma perseguição tão grande que chega a matar 6 milhões de judeus por uma cultura, uma crença? É de um dia para outro? É com muita propaganda, é com muita crítica, é com muita perseguição. E depois, olha, esse povo não merece ser gente, são animais, podemos matá-los. E aí a sociedade aceita com mais facilidade aquela terrível mortandade. Sabe, queridos? Mas pastor, você está me assustando hoje aqui. Eu vim aqui para
para receber uma palavra de conforto. Mas deixa eu te falar, eu prefiro deixar você inconfortável indo para o céu do que você confortável ficando na terra. Eu prefiro preparar você para ser um cristão que passa pela luta e perseguição, mas vai para o céu, do que deixar você sem preparo e começa a acontecer algumas coisas, você começa, então deixa para lá. Esse cristianismo não serve para mim. Muita perseguição, muita luta. E você negar Jesus, negar sua fé e ir para o inferno. Porque esse é o resultado daqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam a Jesus e deixam de seguir a Jesus pelas suas conveniências. Esta salvação, ela foi originada e fundamentada em Jesus, e muitos dos profetas do passado, Isaías, por exemplo, no ano de 738 antes de Cristo, ele profetizou acerca de Jesus em Isaías 53. Nesse capítulo, o Isaías profetiza falando da salvação que em Jesus ia vir. E Davi, em Atos, no capítulo 2, no versículo 25 a 32, profetiza falando sobre alguém que viria. E ele sabia que era para um outro momento, e que não era acerca de Davi que estava sendo profetizado, era acerca daquele que viria da descendência de Davi, que é Jesus. Então essa salvação está sendo profetizada. Essa graça, que aqui a palavra de Deus diz, olha, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da sua alma, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, pesquisaram, observaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Essa graça da salvação foi destinada para você e para mim nos dias de hoje, desde a inauguração da salvação em Jesus Cristo. Jesus, ele morreu para ser o Salvador, ele morreu a morte dele para trazer vida e vida eterna para mim e para você. A salvação da sua alma é a coisa mais importante da sua vida, porque ela determina onde você vai viver a eternidade. E a salvação da sua alma é maior do que o cuidado e as preocupações que você tem com o seu corpo. Porque afinal de contas, as coisas invisíveis são eternas, mas aquelas que a gente vê são temporais e passageiras. Sabe, queridos, não estou falando que nós temos de descuidar da nossa materialidade, do nosso corpo, da estética, de trabalhar para comer, trabalhar para se vestir, trabalhar para poder conquistar coisas, mas tudo isso ficará aqui na terra. E eu quero repetir, tudo isso é importante, mas ficará aqui no tempo. Mas aquilo que você construir e semear lá para a eternidade vai ser para sempre e eternamente. Por que será que os cristãos estão se preocupando muito mais com o tempo e muito pouco com a eternidade? Porque na verdade nós estamos frios na fé, porque na verdade é toda uma ideologia, todo um trabalho tem sido feito na mentalidade dos cristãos de que Deus está aqui, a salvação é para me servir, e se não está me deixando bem, alegre, eu largo isso e visto outra coisa. Toda uma filosofia cristã sendo pregada de que o cristão é o centro de tudo e Deus serve ele e ajuda ele e abençoa ele. Toda uma filosofia cristã tem sido pregada e quando se faz um apelo, vem para Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, a pessoa ainda fica escolhendo, será? O que eu vou ganhar com isso? E tem muitas igrejas e muitas pregações que ficam insistindo tanto, olha, vem para Jesus, porque olha, a tua vida vai melhorar, você vai prosperar materialmente, olha, Deus vai te curar de tudo. Me parece que está dando aqui um seguro de saúde e um seguro de materialidade também. Estou te dando um bônus para você ter casa, carro, tudo que você tiver de conforto. Estou te dando um bônus de saúde. Você agora não precisa nem de plano de saúde, porque Jesus vai te curar de tudo. Me parece isso. E o homem passou a ser o centro deste evangelho humanista. E Jesus, o servo desses cristãos.
Por isso que eu acredito que nós estamos vivendo esse cristianismo morno, esse cristianismo folgado, confortável, e que se houver algum incômodo, opa, isso é do diabo. Se tiver alguma perseguição, alguma luta, não, isso é do diabo. Por quê? Porque no universo, na mentalidade cristã que está sendo formada, e você faz parte dessa mentalidade, eu também, é que o cristão não está preparado ou não quer passar por lutas e sofrimentos pela fé que ele tem em Jesus. Eu quero ser agradável a todo mundo. Você gosta de mim? Ah, que legal. Então eu não vou falar nada para você que te chateie, tá bom? Você acha eu legalzinho? Ah, então tá bom, tamo junto. Então esse cristão não vai falar nada de nada para ninguém. Porque o que eu falo contrasta com a cultura do outro. E isso foi tão evidente no primeiro, segundo século, terceiro século, por conta das perseguições. Depois, os mártires do quinto, sexto, sétimo século, e vai indo. E agora os mártires atuais. E quem diz que esse movimento de perseguição não vai voltar? Você que pense, já estão aí, ó, pertinho de todo preparo para uma luta, uma perseguição. E ela começa com uma perseguição ideológica, moral, ética. E tudo aquilo que fala contrário a isso que eu estou no governo, eu vou perseguir. Hoje, na nossa nação, é unânime, de esquerda e direita, dizendo que a postura de alguns, de um especial, mas de um tribunal, de uma corte maior da nossa nação, está sendo abusiva. Isso é unânime. E que existe um desses juízes que está arbitrando como se fosse Deus, sozinho, mandando prender, perseguir, tirar dinheiro e tudo o que quiser. Você acha que isso não está acontecendo já? E a perseguição, ela está latente em toda a cultura. A liberdade é algo que você deve mantê-la sempre, porque quando se perde, é muito difícil voltar. Então nós temos que estar atentos a esse momento da nossa nação, mas preparados para qualquer situação que virá. Se essa salvação é originada e fundamentada em Jesus, e quem recebe a essa salvação são aqueles que creem em Jesus e dependem dele, a alegria dessa salvação, ela é mantida pelo poder do Espírito Santo. Eu não consigo viver contente ou alegre, em paz, se não tiver um poder maior sobre a minha mente, psique e o meu corpo. Não. Precisa ser sobrenatural. E aí, eu quero finalizar com um conceito. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E essa palavra, e sereis minhas testemunhas, uau! No grego original significa martirel, a palavrinha. Vocês sabem o que significa martirel? De onde vem? Martírio. Então vocês serão meus mártires, vocês sofrerão, vocês serão minhas testemunhas. E para isso, precisam ser revestidos do poder do alto do Espírito Santo. Porque Deus sabe que eu e você não conseguimos viver uma vida abundante, aquela que Ele prometeu por Jesus, se não for pelo Espírito Santo que habita em nós.
Não dá para viver vida abundante, vida alegre no meio de tribulação e problemas, se não for pelo poder do Espírito Santo que habita em todos aqueles que creem em Jesus e se submeteu a Ele como Salvador único e exclusivo da sua vida. Quem te salva não é o teu dinheiro, o teu nível de material que você tem, não é a conta bancária. O que te salva e que vai te dar suporte para viver no meio de lutas e viver uma vida alegre, não é aquelas pessoas que estão ao teu redor, porque um dia isso tudo pode acabar, mas o que vai te dar sustento, alegria, poder, é o Espírito Santo de Deus, que te salvou, e que dá oportunidade para você salvar a sua alma. Salvar a sua alma, não estou falando do corpo. Depois vem o todo, lógico. Não dá para andar uma alma sozinha. Mas às vezes você precisa entender que a valorização é maior do seu espírito, da sua alma. Porque você não vai cuidar tanto do teu corpo, vai evitar tanto sofrimento com o teu corpo, vai ficar com medo de abster, de perder coisas do teu corpo, dos seus 5 sentidos, que você acaba perdendo o que é mais importante, que é a salvação da sua alma, que não aparece, mas ela é mais importante porque vai te levar para um portal dos céus. Eu gostaria de orar com você e quero provocar o teu coração a orar e falar para Deus: Deus, eu me entrego, me submeto a Jesus, para que o Senhor seja o meu Salvador. E eu quero aprender a viver uma vida alegre no poder do Teu Espírito Santo. Porque aí eu vou ser, como Paulo, em Filipenses, ele diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Filipenses, no capítulo 4. O próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele estava preso. Aí você vai entender o teor da alegria, a natureza da alegria que eu estou falando para você. O Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu aos cristãos de Filipos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo preso dentro de uma masmorra, certamente não estava fazendo, não era um spa, estava sofrendo, e de lá, ele, com o testemunho da alegria que ele tinha, ele dizia: alegrem-se no Senhor, cristãos. Outra vez digo, a ênfase, alegrai-vos no Senhor. Então existe uma alegria que você pode se alegrar no Senhor, em Deus, no Espírito. Porque essa alegria é originada no Espírito de Deus e vem até o Espírito cristão. Então eu tenho uma saída para você que vive muitas vezes deprimido por conta das coisas que estão ao teu redor. Eu tenho um segredo para você, vindo da parte de Deus, para você que vive oprimido porque falta coisas, porque está triste porque não consegue outras, porque está triste e chateado porque se sente separado de muitas pessoas que te discriminam. Eu quero dizer para você que existe uma alegria e que é originada em Deus, a natureza dela é espiritual e você tem direito como cristão. É possível viver uma vida alegre no meio das tribulações, no meio do sofrimento, no meio do sacrifício. Estevão olhou para o céu quando estava sendo apedrejado e glorificou o nome do Senhor. Policarpo, preparado para a morte, pediu para orar antes e disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me julgando digno de morrer dessa maneira. E você? Por muito menos coisas, de repente, está se enfraquecendo. E esses miseráveis cristãos que estão perdendo seus queridos, perseguidos,
e tendo que ver coisas terríveis e não negar a sua fé. Como esse homem que viu a sua esposa sendo molestada, machucada, e a própria mulher dizendo: não negue a Jesus. Que tipo de cristianismo a gente está vivendo? Será que se vier uma perseguição, você vai dar um jeitinho brasileiro para evitar? Porque quer viver confortavelmente, quer agradar todo mundo, não quer perder o seu contexto de vida? Gostaria de pedir que você entendesse isso e orasse com Deus agora. O Davi, no capítulo 51, Davi, no capítulo 51 de Salmos, no verso 12, ele diz assim: Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação. Existe uma alegria da salvação da tua alma que você pode, tem direito e pode desfrutar, evocar, puxar de dentro do Espírito, que vem do Espírito de Deus, que nunca falta. Deus, o Espírito de Deus tem uma alegria, tem um canal com essa alegria fluindo para dentro do teu espírito. Mas você precisa acordar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero desfrutar dessa alegria que é independente de circunstâncias. Amém? E essa é a alegria da salvação que eu tenho, a salvação da minha alma, porque eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. São fundamentos que você não pode esquecer. E vem perseguição, vem luta, vindo ou não, eu estou aprendendo a viver em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Não é só para as coisas boas. Eu posso, eu sou forte. Não, tudo posso significa eu suporto, eu aprendi a viver, eu estou aprendendo a viver em toda e qualquer situação. Abundância, escassez, alegria, tristeza, tendo muito, tendo pouco, mas eu estou aprendendo a viver em toda e qualquer situação, porque tudo eu posso, eu suporto, eu aguento, naquele que me fortalece. Por quê? Porque esse que me fortalece enche de força espiritual, enche de alegria espiritual, enche de uma paz que excede toda compreensão e lógica humana. A paz que Jesus dá àqueles que andam com Ele, ela excede toda e qualquer situação. E não tem lugar nenhum para comprar. Essa alegria não tem nada nesse mundo que dê. Amém? Amém? Se você crê nisso, incline a sua cabeça e ore a Deus agora, dizendo, entregando a sua vida a Jesus. E eu quero até pedir para você, faça uma reconsagração da sua vida e diga: Senhor, eu quero estar preparado, preparada, eu quero viver pronto para toda e qualquer situação. Quero aprender a viver na alegria da salvação da minha alma e no poder do teu Espírito, não no poder do meu braço. Ore ao Senhor nesse sentido. Você quer fazer uma reafirmação da sua salvação? Fazer uma confissão de Jesus como Senhor, Rei da tua vida, se submeter a Ele? Você gostaria de fazer isso hoje? Marque esse dia como um tempo novo na sua vida, como uma influência poderosa. E diga: nunca mais, Senhor, eu vou ver o sofrimento, nunca mais vou ver uma perseguição apenas de uma forma negativa. Mas se tiver que vir, me dá graça para eu me comportar do jeito que o Senhor quer que eu me comporte, testemunhando do Senhor. Não quero negar os meus valores, negar as minhas crenças no Senhor, negar o teu nome, negar os teus valores, seus princípios. E eu hei de passar para a minha geração, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a dar um passo de fé e orar comigo e se posicionar. Te convido,
para fazer essa oração agora. Diga: Jesus, eu me reconsagro, me recoloco nas tuas mãos, eu reafirmo a minha salvação em ti e a minha fé na salvação que o Senhor realizou para mim. Eu te confesso como meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Rei, meu Salvador. Eu confesso e creio que o Senhor é o Senhor que escreveu meu nome no livro da vida nos céus. E quando o Senhor voltar, eu estarei preparado e pronto para subir contigo. E enquanto estiver aqui, me dê graça, me dê força, me dê alegria, me dê poder para ser tua testemunha, em tempos bons e em tempos maus, em tempos de liberdade e em tempos de perseguição. E eu declaro como teu servo Paulo declarou, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O que o Senhor deu para Paulo, o Senhor dá para mim. Diga: tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Fique de pé, você que orou comigo, você que crê nisso, fique de pé e celebre a tua salvação em Jesus. Se você não tinha certeza hoje, firme a tua certeza da tua salvação, porque Jesus é fiel, é poderoso para confirmar a tua salvação. Não depende de você, mas depende dele, naquele que você creu. Diga: obrigado, Pai, porque o Senhor está falando ao meu coração. Alegre-se no Senhor, se alegre no Senhor. Diga: eu quero aprender, e nessa manhã eu tomo posse da alegria que o Senhor tem para mim. Diga isso para o Senhor, fale com Ele. Pai, eu me posiciono aqui agora. Nesta manhã eu faço um marco novo com o Senhor. Me ajude a caminhar de uma forma nova e influenciar e inspirar outros cristãos, mesmo que não seja com tanto sofrimento como foi do Policarpo, servo do Senhor que foi morto, queimado. Mas no meu nível, eu quero testemunhar e inspirar outros cristãos, outras pessoas a viver a fé nos dias de hoje. Se você fez essa oração, diga: amém. Eu recebo a bênção do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, obrigado por cada vida que aqui está, cada servo, cada serva, cada filho, cada pessoa, cada irmão que aqui está, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para receber aquilo que o Senhor tenha para nos dar, e nós tomamos posse no nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, a sua família, que cada um seja uma influência positiva, que seja uma inspiração para os seus amados, para os seus queridos, familiares, filhos, pais, pai, avós, também inspiração para os seus amigos, amigas, vizinhos, Senhor, que sejamos mesmo, e eu abençoo cada um para que seja sal e luz aonde estiverem, no nome de Jesus. Perdoa os nossos falhas, Senhor, perdoa, Senhor, nos ajuda a sermos fortes, no nome de Jesus, amém, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pai, recebe, nós te adoramos, amém. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico, e finalizamos esse domingo maravilhoso na presença do Senhor, aleluia, aleluia. Enquanto louvamos a Deus, fique recebendo a bênção da alegria do Senhor. Sinta a alegria do Senhor. Vá no fundo da tua alma e diga: Senhor, eu sou alegre porque o Senhor me salvou. Se esvaziou, servo tornou.
você e por mim.